Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter uma facilidade impressionante em conversar com mulheres? Enquanto isso, outras, mesmo com as melhores intenções, acabam se sentindo perdidos e muitas vezes ficam na temida zona de amizade, sem conseguir sair do lugar. Agora, imagine ser o tipo de cara que entra em qualquer conversa e, sem esforço, consegue deixar as pessoas à vontade, fazendo as mulheres se sentirem atraídas e especiais. O que faz essa diferença? Não é sobre ser o mais bonito ou o mais rico. O segredo está em como você se comunica, em como você flerta. Flertar não é um jogo sujo ou um truque barato. É sobre criar uma conexão genuína de uma maneira envolvente e inteligente. E nesse vídeo, vou te mostrar como você pode se tornar o cara que tem esse poder de forma natural e sem pressa. Agora você deve estar se perguntando, ok, mas como começar? Como fazer isso de forma simples e ao mesmo tempo impactante? Vamos entender os fundamentos que vão transformar sua maneira de interagir e com isso você vai ver como o flerte pode ser a chave para criar a atração verdadeira que você tanto deseja. Antes de começarmos, verifique se está inscrito no canal, vem vídeos ótimos por aí. 1. A história de flertar. Imagine a cena. Você está em uma festa, ou talvez num café, e vê aquela pessoa que desperta seu interesse. O que você faz? Vai direto ao ponto e começa a falar sobre algo sério, ou tenta criar um clima descontraído e agradável? Aqui está a chave. Flertar é mais do que apenas uma técnica ou um truque. Flertar é sobre como você se conecta com alguém, como você começa a criar um laço. É como escrever uma história, onde cada palavra, cada gesto, cada olhar é um passo na construção dessa narrativa entre vocês. E como em qualquer boa história, a introdução é essencial para definir o tom daquilo que está por vir. Quando você flerta, você está basicamente dizendo, eu me interesso por você, mas de uma maneira que deixa o mistério no ar. E é isso que faz o flerte ser tão poderoso. Ao invés de jogar tudo para fora logo de cara, você cria um espaço onde a outra pessoa quer saber mais, onde ela se sente envolvida, intrigada. E vamos ser sinceros, quem não gosta de um pouco de mistério? Quem não gosta de se sentir curioso sobre algo ou alguém? Agora, pense por um momento. Quando você não flerta, a conversa pode facilmente se tornar completamente platônica. Isso significa que a relação não tem chance de sair do modo amigo. E é isso que muitos homens fazem sem nem perceber. Eles falham em flertar e acabam como aquele amigo que está sempre ao lado, mas nunca de verdade no jogo. Eles estão lá, mas não fazem a conexão emocional necessária para criar algo mais profundo e romântico. Por outro lado, quando você flerta com sutileza, você está dizendo para a pessoa que está ali, presente, de forma interessante. Está dizendo, eu me importo e quero descobrir mais sobre você de uma maneira leve e envolvente. Flertar é o primeiro passo para transformar uma simples conversa em algo excitante, onde o interesse mútuo pode crescer. E o melhor de tudo, você não precisa ser o cara mais bonito ou o mais rico da sala. A chave é saber como transmitir essa energia, esse interesse genuíno, sem exagerar, sem ser forçado. O flerte faz com que você se torne mais atraente. Não pelo que você tem, mas pela forma como você se comunica. Agora, pare e reflita. Você já parou para perceber que, muitas vezes, as melhores conexões acontecem quando a conversa flui naturalmente e sem pressa? O segredo está em não se apressar, em deixar a coisa acontecer de forma orgânica. Isso é flertar. 2. O poder da sutileza. Agora que você já entendeu a importância do flerte, chegou a hora de aprender como dar os primeiros passos com elegância e sutileza. Afinal, flertar não é sobre ser exagerado ou forçar algo que não existe, mas sim sobre como criar uma conexão de maneira natural e envolvente. E aqui está o truque. A sutileza é o seu maior aliado. Imagine que você está jogando um jogo. Se você já mostra todas as cartas logo de cara, o que restaria para a pessoa descobrir? Nada, certo? É exatamente isso que acontece quando você é muito direto no flerte. Ser direto demais pode até parecer ousado, mas geralmente mata o mistério e a empolgação. A magia do flerte está em manter as coisas interessantes e não revelar tudo de uma vez. Pense nisso como se fosse um jogo de esconde-esconde. O prazer está em procurar, em desvendar os detalhes aos poucos.
A sutileza é a habilidade de dar pequenas dicas, de criar uma atmosfera de interesse sem fazer tudo tão óbvio. E esse tipo de flerte, que não é exagerado, cria uma tensão emocional positiva. Ao invés de ser óbvio, você está insinuando, deixando o outro interessado, sem fazer com que tudo pareça forçado ou apressado. E isso é o que faz o flerte ser tão encantador e, acima de tudo, tão eficaz. E não se engane, a sutileza é muito mais poderosa do que você imagina. É como uma dança sutil, onde você não precisa puxar ninguém pela mão para levar a pessoa para a pista de dança. Ao contrário, você a convida de maneira suave, fazendo com que ela queira seguir seus passos. Isso, meu amigo, é onde a verdadeira atração começa. Você não precisa ser o cara que fala o que pensa a todo momento. A verdadeira magia está em ser o cara que deixa as palavras no ar, que não precisa se apressar, mas que, de uma forma quase imperceptível, deixa o outro querendo saber mais. Imagine agora que você está conversando com alguém e, ao invés de falar diretamente sobre como você se sente, você faz uma observação divertida ou deixa uma dica de forma indireta. Isso ativa a curiosidade e cria uma tensão saudável. Você começa a se tornar a pessoa que é interessante, que é difícil de ser lida. E todos sabemos que em relacionamentos e flertes isso é fundamental. Agora, pense em uma conversa em que você tenta impressionar alguém com frases pesadas e diretas. No começo, pode até parecer que você está fazendo certo, mas rapidamente pode ficar forçado e a pessoa vai se sentir desconfortável. A chave é não perder o ritmo, é não se apressar. O jogo da atração é sempre mais emocionante quando é jogado com a sutileza certa. 3. Como evitar ser direto demais? Agora que falamos sobre sutileza, é hora de entender por que ser direto demais pode ser um erro. Imagine uma conversa em que você vai direto ao ponto, sem rodeios. Oi, você é muito bonita e eu quero te beijar. Pode até funcionar em alguns casos, mas na maioria das vezes, isso vai soar estranho e fora de lugar. Ser muito direto no flerte pode causar uma reação que você definitivamente não quer. Afastar a pessoa. Por que isso acontece? Acontece porque, ao ser direto demais, você está quebrando algo muito importante. O espaço para que a outra pessoa se sinta à vontade para responder da maneira que deseja. Quando alguém faz uma abordagem tão direta, a reação comum é ativar um mecanismo de defesa. Sabe aquele instinto que todo mundo tem de querer se proteger e não ser vulnerável? Isso acontece porque, no fundo, todo mundo quer manter uma certa dose de controle sobre o que está acontecendo. A mulher, em especial, pode sentir que está sendo pressionada ou até mesmo julgada, e ninguém quer sentir isso. Quando você é muito direto, você descontrola o ritmo da conversa. Ao invés de ser uma troca leve e divertida, a situação fica tensa e forçada. Isso faz com que a pessoa se sinta desconfortável e você perde a oportunidade de estabelecer uma conexão genuína. O flerte deve ser uma conversa em que ambos se sintam à vontade, sem pressões. E quando você é direto demais, tira a chance de um relacionamento fluir naturalmente. Aqui entra a grande sacada: insinuar ao invés de afirmar. Ao invés de fazer declarações pesadas ou diretas demais, faça perguntas, deixe a pessoa se abrir, crie uma troca. Isso vai fazer com que o interesse dela cresça de forma natural e espontânea. Ao usar insinuações mais suaves, você cria um espaço onde a outra pessoa se sente no controle, e isso aumenta o desejo de saber mais sobre você. Por exemplo, ao invés de dizer, eu estou apaixonado por você, que tal algo mais leve como, eu realmente gosto de passar tempo com você, acho que a gente tem uma boa conexão. Esse tipo de abordagem deixa a outra pessoa se sentir especial, sem pressioná-la. Você está dizendo o que sente, mas de uma maneira que deixe espaço para que a pessoa também se expresse, sem se sentir invadida. Em resumo, ser direto demais, especialmente no início, é um caminho rápido para perder o interesse da outra pessoa. Lembre-se, flertar não é sobre ser o mais agressivo ou ousado, mas sim sobre construir uma conexão onde ambos se sintam confortáveis, com uma troca constante de energia. 4. O mecanismo de defesa. Agora que falamos sobre como ser direto demais pode prejudicar o flerte, é importante entender outro conceito essencial: o mecanismo de defesa. O que isso significa? Bem, é basicamente o instinto natural que qualquer pessoa tem para se proteger. Quando estamos em situações onde nos sentimos desconfortáveis, a reação mais comum é fechar-nos para evitar sermos julgados ou vulneráveis. E quando se trata de flertar, isso acontece frequentemente, especialmente com as mulheres. Se você for muito agressivo ou direto, muitas vezes ela vai ativar esse mecanismo de defesa, um escudo invisível que a impede de se abrir completamente para você. O que você provavelmente não sabe é que, ao ser excessivamente direto, você está forçando a pessoa a se sentir obrigada a se defender.
e isso só vai afastá-la mais. Aqui está o segredo. Em vez de pressionar, faça com que ela se sinta confortável. Deixe que o interesse se construa aos poucos, sem pressão. Isso pode ser feito através de pequenas insinuações, brincadeiras e até algumas provocações leves, mas sempre mantendo o respeito e o espaço para outra pessoa decidir o ritmo da interação. Essa abordagem cria um ambiente de confiança e, ao invés de se fechar, ela vai começar a se abrir para você, sentindo-se à vontade para responder da mesma forma. Você já deve ter ouvido falar sobre negar plausibilidade ou plausible deniability, que é basicamente a habilidade que a mulher tem de negar uma possível atração sem perder a face. Quando você é muito direto, tira dela essa chance de se sentir confortável. Ao ser mais sutil, você está permitindo que ela se proteja emocionalmente, mantendo a diversão e o mistério no jogo. Ela pode flertar de volta, sem a pressão de ter que tomar uma decisão logo de cara. Por exemplo, ao invés de dizer, eu sou muito atraído por você e quero te beijar, que pode ser intimidante, você pode dizer algo como, eu gosto de como você vê as coisas. Tem algo em você que me faz querer saber mais. Esse tipo de comentário é leve, cria curiosidade e, o mais importante, não coloca nenhuma pressão sobre a outra pessoa para responder imediatamente. Em resumo, quando você entende o mecanismo de defesa e aprende a não pressionar, você cria um ambiente onde a mulher se sente segura e confortável. Ela pode ser mais aberta e reativa ao seu flerte, sem se preocupar com julgamentos ou pressões externas. Queremos saber se está gostando, deixe um comentário. 5. A arte de insinuar. Agora que você já entendeu a importância de não ser excessivamente direto, chegou a hora de aprender a arte de insinuar. Insinuar é uma das técnicas mais poderosas que você pode usar no flerte, e ao contrário do que muitos pensam, ela não é sobre ser enigmático ou misterioso de forma exagerada. Trata-se de criar uma tensão divertida, uma expectativa de que há mais do que se vê, mas sem revelar tudo de uma vez. Imagina que você está jogando um jogo de esconde-esconde, mas com palavras e olhares. Insinuar é como deixar pistas para a pessoa, mas nunca revelar o segredo todo logo de cara. Isso cria uma dinâmica divertida, onde a outra pessoa começa a se perguntar, o que ele quer dizer com isso? Ou, será que estou lendo isso corretamente? E aqui está a chave. Ao invés de ser óbvio, você está criando um clima de expectativa, fazendo com que a pessoa queira descobrir mais, sem precisar pressionar. Quando você insinua algo, ao invés de ser direto, você permite que a pessoa preencha as lacunas. Por exemplo, em vez de dizer, eu te acho linda e quero te beijar, você pode simplesmente dizer, eu estava tentando pensar no que faria alguém tão interessante como você querer me conhecer melhor. Isso soa mais leve, mais envolvente e, acima de tudo, muito mais intrigante. A pessoa começa a se perguntar se você está insinuando algo, o que cria um jogo mental que torna o flerte mais excitante. A beleza de insinuar está em como você mantém a pessoa interessada sem entregar tudo de uma vez. Você dá uma pista, deixa ela imaginar o que vem a seguir, e isso cria uma tensão emocional. A tensão é importante, porque a atração é, em parte, sobre manter o outro curioso e ansioso para ver o que vai acontecer em seguida. Isso não significa ser vago ou desonesto, mas sim manter o ritmo do flerte sem dar tudo de bandeja. Agora, pensa nisso. Imagine que você está em uma conversa e diz algo como, eu gosto do jeito que você pensa. É difícil encontrar pessoas com uma visão tão interessante. Em vez de ser uma abordagem óbvia e direta, isso faz com que a pessoa se pergunte por que você a acha tão interessante. Você está insinuando que há algo mais, sem realmente dizer nada de forma direta. Em resumo, a arte de insinuar cria uma atmosfera de mistério e excitação. Você mantém a pessoa em suspense, sem nunca revelar tudo. E isso, por si só, é uma das formas mais eficazes de gerar atração e interesse. Ao fazer isso, você está dando à outra pessoa a chance de se envolver de maneira emocional, sem pressões ou expectativas imediatas. 6. Testes de confiança. Agora que já aprendemos sobre o poder da sutileza e como insinuar, chegou a hora de abordar algo muito interessante, os testes de confiança. As mulheres, muitas vezes, testam os homens para ver como eles reagem diante de situações inesperadas ou desafiadoras. Isso não é um jogo malicioso, mas sim uma maneira delas perceberem a segurança e a confiança que o homem transmite. Imagine a seguinte situação. Você está conversando com uma mulher e ela faz uma piada ou dá uma provocada leve. Pode parecer uma brincadeira inocente, mas na verdade ela está testando como você vai reagir. Se você ficar nervoso, desconfortável ou reagir de forma exagerada, ela pode perceber isso como um sinal de falta de confiança. Agora, se você reagir com calma, talvez até com uma piada própria ou uma resposta descontraída, você vai passar no teste com louvor.
Esses testes não são feitos para você se sentir inseguro, mas para ver como você lida com a situação. Mulheres geralmente buscam um homem que seja seguro de si, que não se intimide facilmente e que possa lidar com os altos e baixos da vida de maneira tranquila. Isso é, sem dúvida, um dos maiores fatores de atração. Mas qual é a chave para passar nesses testes de confiança? O segredo está em manter a calma, ter bom humor e nunca levar as coisas muito a sério. Ao responder com humor, exagero ou uma atitude relaxada, você mostra que está confortável na situação e que tem controle sobre suas emoções. Essa confiança é algo que atrai as pessoas como um imã. Por exemplo, imagine que ela diga algo brincando, como "Acho que você está me testando para ver se sou interessante". Se você reagir de forma calma e descontraída, talvez dizendo algo como "Eu sou apenas um bom observador", você estará mostrando que está à vontade com a conversa e com a dinâmica entre vocês. Isso vai aumentar o seu valor aos olhos dela, porque você demonstra que não se deixa abalar facilmente. Lembre-se, o flerte é também sobre saber se divertir, não levar tudo tão a sério e, mais importante, manter a confiança. Quando você transmite essa confiança de maneira descontraída, você se torna o tipo de homem que todas as mulheres querem estar por perto. Agora que você já aprendeu como manter a confiança e a sutileza, vamos falar sobre um conceito muito poderoso no flerte: agir como se você fosse o prêmio. Isso não significa ser arrogante ou se achar superior, mas sim mostrar que você se valoriza e que tem a autoconfiança de saber que merece algo bom e de qualidade. Você já percebeu como algumas pessoas têm uma energia magnética? Elas não fazem nada demais, mas têm algo que faz as outras pessoas quererem estar perto delas. Esse tipo de energia vem de uma autoconfiança genuína, que vem de você se sentir bem consigo mesmo. Quando você age como se fosse o prêmio, você está dizendo para a pessoa: "Ei, eu sei o que tenho para oferecer, e não tenho pressa para fazer você perceber isso." Mas como exatamente você faz isso sem parecer arrogante? A chave está no jogo mental. Ao invés de demonstrar interesse desesperado ou estar sempre disponível, você pode brincar dizendo que a outra pessoa está tentando conquistar você, mesmo que seja uma piada leve. Esse tipo de atitude coloca a outra pessoa em uma posição onde ela se sente desafiada de maneira divertida e descontraída. Por exemplo, se você está conversando com alguém e sente que a pessoa está um pouco mais tímida ou se retraindo, você pode dar um toque de brincadeira, dizendo algo como: "Acho que você está tentando me conquistar, mas vou deixar você trabalhar um pouco mais para isso." Isso cria uma dinâmica divertida, onde você se coloca como alguém valioso, mas sem parecer inatingível ou arrogante. Ao fazer isso, você não está apenas brincando com a pessoa, mas também mostrando que não está desesperado pela atenção dela. E isso é super atraente. Mulheres, assim como qualquer pessoa, são atraídas por quem tem autoconfiança e não tem medo de manter um pouco de distância para avaliar o que o outro tem a oferecer. Mostrar que você é o prêmio é uma forma de mostrar que você tem valor e está disposto a deixar a outra pessoa demonstrar o dela também. A melhor parte disso, quando você começa a agir como se fosse o prêmio, as pessoas ao seu redor começam a perceber isso. Você se torna mais atraente, porque está em controle da situação, e transmite uma energia de confiança que, por si só, já é irresistível. 8. A técnica push-pull. Agora que você já aprendeu a agir como se fosse o prêmio e a passar nos testes de confiança, chegou o momento de aprender uma técnica infalível que pode levar o seu flerte para o próximo nível: a técnica push-pull. Pode parecer complicado à primeira vista, mas vou te explicar de forma simples. O conceito de push-pull é basicamente um jogo de atração e afastamento. É quando você mistura elogios com provocações leves, criando uma tensão emocional que mantém a outra pessoa interessada e envolvida. A ideia aqui é que, em vez de ser sempre gentil e disponível, você balance os momentos em que mostra interesse com momentos em que dá um passo atrás. Isso cria uma dinâmica que mantém a pessoa querendo mais. Quando você é caloroso e generoso com suas palavras, a outra pessoa se sente atraída e acolhida. Mas quando você se afasta um pouco, ela começa a sentir que precisa se esforçar mais para conquistar a sua atenção. Por exemplo, imagine que você está conversando com uma mulher e ela faz um comentário interessante sobre um tema que você gosta. Ao invés de apenas elogiar a inteligência dela, você pode brincar dizendo: "Você fala como se fosse uma especialista, mas eu ainda preciso de mais provas para acreditar em você."
Isso cria uma leve tensão, onde você a desafia de forma divertida. Ao mesmo tempo, você não a está rejeitando, mas apenas deixando claro que a sua atenção precisa ser conquistada. A técnica push-pull é poderosa porque cria um ciclo de aproximação e afastamento. Quando você empurra a pessoa para fora, ao mesmo tempo você puxa ela de volta, fazendo com que o interesse se mantenha e, de certa forma, aumentando a atração. Isso faz com que a pessoa sinta uma necessidade de se aproximar mais, de agradar e de mostrar mais de si mesma. E isso, no fundo, gera um desejo maior de conexão. Mas é importante que você use essa técnica de maneira leve e divertida. Não é para ser rude ou cruel, mas sim para manter o flerte divertido e interessante. O segredo está no equilíbrio. Elogios aqui, provocações suaves ali. Quando você faz isso de forma estratégica, a outra pessoa vai começar a ver você como alguém intrigante, alguém que não é fácil de conquistar, mas que ao mesmo tempo está acessível e envolvente. Em resumo, o push-pull é uma técnica que mantém o jogo de atração sempre vivo e excitante, sem deixar que a interação se torne monótona ou previsível. Ao equilibrar momentos de aproximação e afastamento, você mantém o interesse da outra pessoa e faz com que ela queira investir mais na conexão com você. 9. Brincando com acusações falsas. Agora que já falamos sobre a técnica push-pull e como ela pode manter a tensão emocional, vamos explorar uma maneira divertida de inverter a dinâmica entre você e a outra pessoa. Brincar com acusações falsas de sedução. Pode parecer ousado, mas essa técnica é uma maneira leve de criar uma interação divertida, enquanto ao mesmo tempo insinua um pouco de atração e sexualidade sem ser vulgar ou forçado. O que é exatamente brincar com acusações falsas? Basicamente, você pega o estereótipo de que os homens são sempre os que se interessam pelas mulheres, inverte esse papel, de forma descontraída e humorada. Isso cria uma atmosfera onde você está desafiando as normas e, ao mesmo tempo, deixando claro que a interação não é apenas sobre um jogo de poder, mas sobre se divertir com as situações. Por exemplo, durante uma conversa você pode dizer algo como: "Você está tentando me seduzir, não é? Não tente negar, eu já percebi. Isso vira mesa. Ao invés de ser você, o homem, fazendo a aproximação, você faz com que ela se sinta como se estivesse tentando conquistá-lo. Claro, é tudo uma brincadeira, mas essa inversão de papéis pode criar uma atmosfera leve e descontraída, onde ambos se divertem e o flerte se torna mais envolvente. Além disso, essa técnica também toca em algo importante: a sexualidade leve. Ao brincar com a ideia de sedução de forma indireta, você está criando um clima de intimidade e atração, sem ser direto ou exagerado. A mulher pode sorrir, se divertir e até responder de forma espirituosa, o que só aumenta a conexão entre vocês. O segredo está em manter o tom leve e divertido, sem pressionar ou forçar a barra. Essa inversão de papéis também quebra a tensão que pode existir em situações mais formais ou de flerte tradicional, deixando tudo mais natural. É uma forma de tornar a interação mais divertida e menos previsível, algo que a maioria das pessoas encontra atraente. Em vez de simplesmente seguir o script, você está adicionando um toque de espontaneidade, e isso pode ser muito mais sedutor do que qualquer outra abordagem. Em resumo, brincar com acusações falsas de sedução e inverter os papéis tradicionais do flerte traz diversão e cria uma conexão mais íntima, leve e envolvente. Isso faz com que a interação se torne mais dinâmica e divertida, deixando a outra pessoa com vontade de continuar investindo nessa troca. Agora que você conhece as estratégias essenciais para se tornar irresistível, é hora de colocar tudo em prática. Lembre-se, flertar não é sobre ser perfeito, é sobre ser autêntico e mostrar confiança. Use a sutileza para manter o mistério. Evite ser direto demais para não quebrar o encanto e saiba quando puxar e empurrar para criar aquela tensão que mantém o interesse. Não se esqueça de brincar um pouco, inverter os papéis e divertir a outra pessoa. Isso cria um flerte mais leve e envolvente. A chave de tudo isso está em se ver como prêmio. Quando você se valoriza, os outros também passam a te valorizar. E não é sobre ser o mais bonito ou o mais rico, mas sobre a energia que você transmite. Se você já entendeu isso, está pronto para mudar a sua forma de se relacionar. Agora, coloque tudo isso em ação, seja o prêmio, e veja o que acontece. A transformação começa com você. Se isso te ajudou muito, deixa o like.